Viajar pra mim é principalmente viver experiências. Essa é a parte que eu vejo como a grande busca das pessoas, né? Inclui diversas coisas. Você tem alegrias, frustrações, momentos de medo. Então essa coisa é o que completa uma experiência, entendeu? Então acho que quando você está viajando, você se joga para um momento desse, você vive essas experiências ligadas a culturas diferentes de lugares. E sim, eu já tinha viajado algumas vezes, mas no momento que eu me identifiquei com uma coisa diferente, com o viver para viajar, foi um momento que eu peguei uma bicicleta e com pouquíssimo dinheiro saí do Brasil e fui para a Europa por 40 dias para poder rodar por lá. Naquele momento ali, eu entendi que aquela coisa de viajar tinha que estar na minha vida para sempre. Aquele momento, aqueles 40 dias fazendo isso pela primeira vez, foi o momento que eu descobri que isso era coisa da minha vida. Nesse momento foi quando eu resolvi que eu precisava de alguma coisa maior do que só uma viagem ou maior do que uma volta ao mundo durante os anos. Eu precisava de um projeto que não tivesse fim. Eu comecei a pensar e eu criei um projeto chamado Bike Myself, que significa viagens de bicicleta ao longo da minha vida. Essa ideia de viajar de bicicleta foi uma coisa que aconteceu no momento da minha vida que eu estava estagnado, estava num momento triste, e eu por acaso assisti uma palestra de um cara que deu a volta ao mundo de bicicleta. E assim, a questão principal que me chamou a atenção nessa palestra foi exatamente a questão das experiências. Foi daí que surgiu a primeira viagem, que foi a ideia exatamente de sair de uma zona de conforto para poder me jogar no desconhecido e testar isso. Então depois que eu tinha feito essa primeira viagem, que foi na Europa, eu tive certeza que essa coisa tinha que estar comigo o resto da vida. Por enquanto eu de bicicleta viajei pela Espanha, França, Itália e fiz o Japão também. Eu compartilho os momentos da viagem, né? Porque pra mim, como eu me inspirei numa história, eu quero compartilhar para as pessoas poderem também ter esse momento de estar às vezes mal como eu tava, ver uma história minha que é uma história de uma pessoa comum que simplesmente se cansou, não quis trabalhar pela carreira que eu estudei e resolveu sair da zona de conforto para viver o seu sonho. E muita gente me pergunta por que viajar de bicicleta. Depois que eu tinha feito a viagem, eu entendi que aquela velocidade da bicicleta era perfeito para eu viver essas minhas experiências, era perfeito para eu poder sentir a cultura do país, sentir a mudança do país, era uma velocidade certa para mim. Nada me impede de ter novos desafios. Por exemplo, hoje eu estou viajando de bicicleta, mas amanhã nada me impede de estar subindo uma montanha. Então é exatamente isso que eu quero com o meu projeto, é me desafiar, evoluir e viver experiências através de viagens.